Você já teve um jeitinho de consertar as coisas? Na sua casa, por exemplo, um jeito de colocar a chave, ou um jeito de abrir a porta, ou um jeito de fechar a porta do guarda-roupa? Oi, eu sou o Luca e esse é o Perspectiva Salazar. Hoje, a gente vai falar daqueles pequenos defeitos do dia a dia que a gente acaba deixando pra lá simplesmente porque a gente não dá a devida importância. Isso na vida corporativa e na vida real. Aquele jeitinho de a gente colocar a chave, aquele jeitinho de arrumar a porta do guarda-roupa, aqueles defeitos que a gente acaba não resolvendo porque a gente fala, eu sei lidar. A gente sabe que se você der uma levantadinha e colocar, você acaba lidando com aquilo de uma forma muito interessante. Era muito mais fácil a gente resolver. Era muito mais fácil a gente chegar, ver o parafuso, ver a chave, ver a maçaneta, para quem consegue fazer já resolver, e para quem não consegue, como eu, chamar alguém para resolver. Mas a gente vai postergando, 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 e a gente acaba se acostumando com aquilo. Isso é uma enorme ligação que a gente pode ter com a vida corporativa. Sabe aqueles defeitos que a empresa tem, que o cliente tem, que o projeto tem, e a gente acaba acostumando com aquilo? Por que a gente não simplesmente resolve? Às vezes o processo é muito burocrático, às vezes as questões que precisam não dependem só de você, às vezes dependem de um financeiro, de um planejamento, e a gente acaba acostumando com aquilo. Mas o foco que a gente quer trazer para o episódio de hoje é onde entra a solução disso. Vamos analisar dois cenários. O primeiro cenário, você está na sua casa e você tem uma torneira que pinga. Então, aquela torneira você tem que apertar ela de um jeito X para ela parar de pingar. Você sabe que aquilo é um problema. Você sabe como resolver aquilo. Às vezes não sabe, mas sabe que precisa resolver aquela questão. E agora falando do mercado corporativo. Você tem um cliente. Esse cliente demora para te responder. Esse cliente tem demandas que acabam sendo muito demoradas e chegam para você de uma forma diferente. Você sabe como resolver. Diversos métodos, eu não vou citar quais, mas você sabe como resolver. E você aceita, você compreende. Esses dois pontos, por mais distantes que eles estejam, eles têm defeitos. E quando a gente fala a palavra defeito, a gente entra num lugar muito específico e muito sentimental, onde a gente está automaticamente criticando todas as ações daquilo. O defeito, acho que desde que a gente nasceu, a gente é criado para colocar o defeito como se ele fosse algo inadmissível. E, na verdade, a gente pode aceitar ele. A gente pode olhar para ele e falar, é um defeito. E como a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai transformar isso numa realidade? Então, falando sobre a torneira, você deixa de fazer as coisas? Você deixa de lavar a louça? Você deixa de lavar a mão porque a torneira pinga? Ou você costuma ser o tipo de pessoa que coloca um outro potinho de água ali e para que você pelo menos não escute o barulho da gota, né? Eu tenho muito problema com barulho, então eu não quero escutar aquela gota. E eu aceito, eu tolero aquilo. Então, trazendo para o lado do corporativo, para o nosso lado do dia a dia, por que a gente precisa simplesmente reclamar de todos os defeitos que o cliente tem, que a empresa tem, que o nosso trabalho tem? É muito interessante a gente simplesmente aprender a lidar. Eu acho que a palavra contra defeito é lidar. Porque a partir do momento que você aprende a lidar com aquele defeito, você para de criticar e achar que aquilo é um problema do outro que precisa ser resolvido e simplesmente aceitar. Deixando muito claro que eu não estou pedindo para vocês aceitarem, não estou dizendo para aceitarem defeitos das outras pessoas. Cada um sabe dos seus limites, cada um sabe até onde o copo enche. E olha, falando da figura de linguagem da torneira pingando, o copo que enche. Mas falando dos limites de cada um, se aquilo não te incomoda em um dado momento, não dá para você simplesmente cobrar aquilo depois. Então, falando sobre a questão da torneira que automaticamente te incomoda num dado momento, vai lá e conserta. Pega aquele defeito, vai e conserta. Pronto, aquele defeito não vai mais causar com você. Isso também levado às pessoas. Conversa com a pessoa. Ninguém tem bola de cristal. O óbvio pra mim não é óbvio pra ninguém. Às vezes até o óbvio pra mim é porque eu inventei um jeito dele ser óbvio.
Eu inventei que aquilo é muito natural, só que às vezes não é. Então é muito importante que, assim como os defeitos do dia a dia, os defeitos que nós temos na nossa vida real, a gente também leve para o nosso corporativo, para a nossa venda pessoal. Nós, pessoas criativas, ou até pessoas que transitem entre aquela coisa do trabalho, entre o que é a minha função e o que não é a minha função dentro da empresa, também precisa ser comunicado, também precisa conversar com as pessoas. Conversa com o seu gestor, conversa com o seu cliente, expõe os seus limites. Você é uma pessoa, ele também é uma pessoa. Claro que, dependendo da forma que a gente expressar esses limites, pode soar como uma briga, pode soar como uma crítica, pode soar de formas, milhares de formas, mas a partir do momento que a gente olha para esse defeito e a gente questiona o porquê a gente está passando por aquilo, automaticamente ele se resolve. E ele não se resolve de não existir mais. Ele simplesmente deixa de ser um defeito e passa a ser uma circunstância. Então por que você se acostuma a toda vez que vai fechar o guarda-roupa dar uma levantadinha na porta e você não pode se acostumar que no trabalho você se sente sobrecarregado? A dor é muito maior. Obviamente. Então vai e conversa, resolve esse problema. Isso é um ponto muito importante de a gente sempre colocar da vida real para a vida corporativa. Porque na vida real a gente tolera, porque a gente sabe que eu vou ter que resolver aquilo. Na vida corporativa a gente joga a culpa para o outro. Jogar a culpa para o outro é tão mais fácil, é tão mais simples, mas não tem que ser. A gente tem que simplesmente olhar e querer resolver. Conversar com a outra pessoa. Às vezes a resolução é sair da empresa, tá? Às vezes a resolução é pegar férias, às vezes a resolução é mudar de cliente. Tem diversas possibilidades. Mas você vai caminhar para uma resolução a partir do momento que aquilo te incomoda. Então vamos parar de chamar de defeito e chamar de incômodo? E assim a gente consegue automaticamente ir pensando em caminhos que a gente vai construindo e isso vai deixando de ser um defeito e se tornar uma solução. E quando o defeito, para mim, é o processo do outro? Isso é uma coisa muito grave de a gente dizer, porque às vezes eu lido de uma forma muito rápida com uma situação, enquanto outras pessoas lidam com uma forma mais lenta numa situação ou até numa forma mais perspectiva daquela situação, enquanto para mim eu não vejo importância ou eu não vejo valor naquilo. Então, por que não olhar para a situação das outras pessoas, e aí falando de processos mesmo, então, enquanto a outra pessoa está tão lenta resolvendo alguma coisa, ela não colocou a minha questão como prioridade, ao invés de eu colocar isso como um defeito, por que não olhar para aquilo e conversar, entender os processos dela? Porque a partir do momento que você está criticando alguém, você na teoria, quer entender como a pessoa faz aquilo. Então senta, conversa com aquela pessoa, entende o processo. Quem sabe você também aprende que no processo lento você consegue ter muito mais atenção. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que os processos têm que ser muito rápidos para mim, porque senão me irrita, eu canso, eu acabo destoando, eu acabo indo para outro lugar. Mas as pessoas que fazem um processo mais lento, elas têm muito mais atenção aos detalhes. Então não é porque é o meu jeito que tá certo. Não é porque é o jeito do outro é um defeito. Ai, nossa, ele é muito lento. O que é o lento? Será que ele presta muito mais atenção em coisas que você não presta? Se coloca na visão do outro. Se coloca na visão de olhar quais são esses processos que essa pessoa faz de forma lenta, segundo você. Conhece a pessoa de uma forma diferente. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de características. E automaticamente a gente também fala de proatividade. A gente conhece desde a escola que ser proativo é pegar e fazer tudo, é aquela tal do pau para toda obra, né? Onde todo mundo faz um pouco de tudo. Isso é legal. As pessoas que não são assim são menos. Por quê? Quem falou isso? As pessoas que não possuem essa característica estão em outras funções. Estão em backstage, estão em produções de eventos, estão em administrativo, estão em financeiro. São pessoas que têm características que tornam elas exclusivas
e tão importantes quanto as pessoas proativas e pau para toda obra. A gente precisa ter muita empatia, a gente precisa mostrar para todas as pessoas que todas as características que elas têm são importantes. A gente passa a vida toda se moldando, desde a escola, de eu tenho que saber história, eu tenho que saber matemática. Às vezes a pessoa vai saber história e ela vai contar para a pessoa que sabe matemática como é saber história. E você, quando você precisar saber história, alguém que aprendeu história vai conseguir te explicar de uma forma natural. Então a gente precisa valorizar todas as pessoas. O foco desse episódio é isso, valorizar todas as características das pessoas e parar de chamar de defeito. Defeito é uma coisa quase degenerativa, porque automaticamente a gente guarda pra gente e fala, eu não sou assim. Por que eu não sou assim? Eu deveria ser assim, eu deveria ser assado. Fulano é assim, fulano é assado. Só que se não fosse todas as funções de todas as pessoas, de todas as características, nós não teríamos nada, nós não teríamos um prédio feito por engenheiros, arquitetos e pedreiros e eletricistas, e o eletricista ele sabe da parte elétrica, e ponto, mas sem a parte elétrica o prédio não funciona. Então a gente não pode colocar importância para as pessoas no que a gente acredita. A gente precisa mostrar para as pessoas que todas elas são importantes e ninguém tem defeito. Defeito é uma coisa horrível. Todo mundo tem características. A partir do momento que a gente aceita, a gente segue em frente. E você? Tá esperando o quê para aceitar suas características, olhar para você mesmo e perceber que você é exclusivo? Se você não for você, o mundo todo à sua volta vai ser diferente. Então aproveita esse você, se conheça, entenda e curta ser você em volta de outras pessoas. Porque ser a gente mesmo é muito legal.